Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal BitCrypto. Conforme eu prometi no vídeo anterior, além de eu estar devendo a análise técnica da rede XRP-LED e XLM, né, que estão inclusos um no outro, assim como do Ethereum, eu falei alguma coisinha do XDC ali, por ser rede pública, mas o foco maior é no XRP-LED. Eu prometi no vídeo anterior que eu ia falar um pouco sobre finalidade de bloco, né, de uma rede. E se você gosta de investir em criptomoeda, você deveria olhar isso, né? E isso está disponível principalmente na moeda subjacente de uma rede principal, não em um token, porque tudo que ocorre dentro em relação ao token é baseado no padrão da rede, e a finalidade de bloco do projeto depende da rede, do padrão, tá? Da moeda. E todo token criado dentro daquela rede, ele vai ter que se comportar da forma com que a rede foi criada, tá? Então, nós vamos falar aqui de moeda e não de token, tá bom? Você, nos seus estudos, provavelmente, você deve estar se perguntando assim, qual criptomoeda eu deveria comprar? Por que eu deveria comprar essa criptomoeda? O que ela me oferece? O que ela oferece de mais seguro, de melhor? Então, esse é um dos detalhes que você tem que observar. E eu nunca tinha parado para pensar assim, eu vou levar essa informação para essas pessoas, que é mais um detalhe para eles poderem saber decidir, né? Só que não é só isso, tem muitas outras coisas que já aconteceram em muitas blockchains e que você tem que analisar se você quer correr aquele risco. Enquanto você está numa blockchain, você está usando ou comprando algum projeto blockchain que nunca ocorreu nenhum problema, você ainda corre o risco de um dia sofrer, né, com algum problema daquela rede. E aquelas que já ocorreu algum problema e você talvez não sabia, comprou e de repente passou a saber, o que você faz? Talvez você sabe que teve aquele problema, mas você fala assim, eu vou investir a si mesmo porque eu sou corajoso, eu sou especulador, eu sou investidor, o meu negócio é ganhar dinheiro, não é me preocupar com a segurança ou o que ele vai me oferecer. Aí já é um problema seu. Se você sabe dos problemas, se você descobriu o problema, é você que tem que decidir, não é eu que vou falar, saia, vai para outra, não, é você. E tanto é que você que tem que estudar, né? Eu só trago o caminho, você que tem que percorrer essa trilha. Tá tudo aqui, ó. Dá uma pausa aí e no início do vídeo você volte, lá no início tem ele bem grandão para você ler. Vamos lá, pessoal. Você vai encontrar perguntas na rede dessa forma. O que é finalidade de uma blockchain ou DLT? Por que eu sempre que eu vou falar em blockchain, eu marco também DLT, gente? Porque DLT foi a evolução da blockchain, tá? Muitos devem pensar assim, não, o que vale é o blockchain, porque o blockchain foi o primeiro que foi criado. Gente, não é porque uma Maria Fumaça foi criada e ela é ferro puro ali, que você só tem que jogar carvão incandescente para ela fervilhar ali os pistão, né, que estão cheios de água, né, e vai gerando pressão, e esse pistão tem que se movimentar porque a pressão não é controlável de certa forma na Maria Fumaça. Aí só porque ela é a primeira máquina motorizada, né, criada a combustão praticamente natural, porque é baseado em pressão da evaporação da água, né? E as pessoas acham que não deve mudar, colocar um trem movido a diesel ou um trem movido a eletricidade ou até mesmo a um combustível fóssil, mas que tenha uma combustão melhor, né? As pessoas vão falar assim, eu quero Maria Fumaça, porque a Maria Fumaça foi a primeira a ser criada. Não, gente,
quando vai acontecendo as evoluções, as coisas vão mudando. A internet foi desse jeito. Teve um tempo que a internet era de 17, 18 kbps, né? Não era nem kbps, era até menos. Só que aí depois foi melhorando, foi para 32 kbps, depois para 56 kbps, tudo em linha de escada. Depois passou a 64 kbps, todo mundo fala, nossa, maravilha, eu tenho 64 kbps, só que era em linha de escada. Depois passou a vir linha, mesmo sendo linha de escada, veio as ADSLs, né? Que começou em 64 kbps, depois foi para 128, 256, 512, depois passou a ter 1 mega de internet, ADSL, kbps, a rede de telefonia, né, de escada para a internet, acabou, foi se desmoronando, foi evoluindo. Depois chegamos mais ou menos a 100, não é nem 100, a 50 megabit, né, por segundo. Depois, quando estava chegando a 100 megabit por segundo, teve gente que ainda chegou a utilizar a DSL a 250 kbps por segundo. kbps não, megabit por segundo. Entrou-se a internet fibra. E com isso, a fibra começou, inclusive a Oi, a GVT, que foi comprada pela Vivo, começou a querer migrar, né, você para fibra, e muitos não queriam. Todo mundo falava, não, eu prefiro essa daqui mesmo, tô bem com 100 megabit, outros tô bem com 200 megabit. Depois, mesmo sendo ADSLs, eles foram tentando incorporar velocidades maiores, até que conseguiram começar a implantar a DSL a 200, 300, 400, 500 megabit. Já estamos em 1000 megabit, né, que dá 1 gigabyte, né, de internet. E com isso, já estamos partindo aí para outras tecnologias, que agora, nesse momento, não convém, mas já está vindo outras tecnologias. Estou falando internet, tá, gente? Dentro de casa. Não estou falando de 5G, essas coisas, não. E tá vindo novidades por aí, né? Já temos internet corporativa de 10 gigabit. 10 gigabit, que equivale a 10, vamos dizer assim, se você tem 1 gigabit, é como se você tivesse, não, 1000 gigabit, né? Você tem 1 gigabyte. Então, lá é 10.000 gigabit, né? Que equivale a 10 gigabyte de internet. Ou seja, as coisas estão evoluindo. E aí você não quer evoluir? A blockchain não pode evoluir porque sair de blockchain para DLT, e é essa a evolução que está chegando. Eu posso ter falhado em alguma informação relacionada à internet aqui, mas é porque a gente vai pipocando informação e vai trazendo. Depois, o que tiver de errado, vocês vão consertando aí, mandando os erros, tá? E a gente vai fazendo as erratas. O que é finalidade de uma rede blockchain? Você pode se deparar com esse tipo de perguntas. Só que essa pergunta, ela não tem nem nada a ver com a finalidade de bloco, tá? Vamos lá. Se você der uma pausa aí, você vai ler essas informações que eu prefiro que vocês leiam, tá? Para vocês entenderem. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos aí. Se a pergunta for feita de forma ampla, você poderá receber respostas como essa, onde especificamente a finalidade de uma blockchain ou DLT é fornecer um sistema descentralizado, seguro e transparente para registrar, armazenar e compartilhar dados ou transação, né, ou transações. Cada blockchain ou DLT pode ser projetado para finalidades específicas, como opções de permissões, seja ela pública ou privada, né? E mecanismo de consenso, dentre outras características. E o mecanismo de consenso é a segunda
vertente, né? Ou a blockchain é pública ou privada, ela é de instituição financeira que precisa de regulamentações e essa rede tem que ter privacidade, ou simplesmente ela só é uma fonte de verdade que é pública, aonde todos podem verificar essa fonte de verdade. E os mecanismos de consenso que ajudam você a fazer com que essa rede seja utilizada para alguma finalidade. Então, o mecanismo de consenso, ela praticamente também define qual a finalidade da rede. Já ia me engasgar aqui. Então, vamos reformular a pergunta. O que é a finalidade de uma transação na rede blockchain? Ou uma finalidade de bloco? Se você deveria escutar, quando você estava pesquisando sobre a sua criptomoeda, você deveria ter visto sobre isso. Mas eu tenho certeza que muitos não viram, e os que não viram agora vão ver. Você já deve ter lido ou ouvido algo como: tal rede tem finalidade de transação rápida, ou quase instantânea, ou finalidade de alguns segundos ou minutos. O que é isso, gente? Finalidade de uma transação é uma característica fundamental, tá? Uma das propriedades mais importantes de uma rede blockchain ou de um DLT, e podemos até dizer que está ligada à segurança, mas principalmente na confiança na rede. Vocês vão ver por quê. Que apesar de ter uma ligação relacionada com segurança, a principal ligação é na confiança da rede. Você vai ver por quê. Em uma rede blockchain ou DLT, a finalidade de uma transação refere-se ao ponto em que essa transação é considerada completa, irreversível e imutável dentro do registro distribuído. Como ela é uma rede, geralmente a gente conhece aí muitas redes públicas, né? Muitas pessoas têm acesso às informações que estão lá, né? Porque ela é uma fonte de verdade. E se você precisa que aquela transação nunca mais seja revertida, porque é uma fonte de verdade, por que a minha rede tem finalidade de bloco muito alta, né? Aí eu pergunto também, será que as redes privadas, tipo Onyx, da JP Morgan, as redes privadas criadas pela R3 Corda, aquelas redes privadas que a SBI e a Nomura e outras instituições do Japão estão criando ali para interoperar entre eles, será que eles têm finalidade de blocos rápida? Será que, por ser privado, eles não têm condições de deixar ela com uma finalidade bem lenta para poder dar tempo deles alterar alguma coisa no bloco? Você está entendendo uma coisa, gente? Uma coisa é você confiar na fonte de verdade que existe publicamente. A outra coisa é você confiar na palavra do institucional que não quer mostrar para você o que está acontecendo dentro das transações do blockchain privado deles. Tá? Mas é porque eu preciso por causa da conformidade. Mas muitos vão se aproveitar disso para poder fazer do jeito que eles quiserem. Aquilo que eles fazem no mercado tradicional de manipular valores, manipular transações, manipular qualquer coisa, eles vão fazer na blockchain deles. E eles não querem utilizar a rede pública, as blockchains públicas, sem privacidade, porque eles precisam que as coisas sejam ofusca, né? Continuando aqui, é o momento em que todos os participantes da rede podem ter confiança de que a transação foi validada, registrada e não pode mais ser alterada ou desfeita. Será que nós vamos ter essa confiança nos blockchains privados dos institucionais? Tem muita gente feliz, nossa, estão criando uma rede ali privada. Eu nunca fiquei feliz com isso, gente. Por mim, eles teriam que usar as blockchains e DLTs públicas. Mas, né? Entendeu agora por que tem relação com a confiança da rede? Para entender melhor a finalidade de uma transação, é importante considerar os seguintes aspectos. Tudo começa com a criação de uma transação por um usuário. Por exemplo, A envia 10 tokens para B. Essa transação é assinada digitalmente pelo remetente, essa pessoa A.
usando a sua chave privada. Sabe aquela chave que lá no XRP-LED começa com S? Usando aquela chave. O que garante a autenticidade e impede a falsificação, que outra pessoa no lugar dela faça essa transação. Ou seja, o cara tenha acesso à carteira dela. Por quê? Porque só ela tem a chave da carteira dela. Se você não assistiu a série XRP Paper Wallet, você tá voando, vai ficar perdido nessa, tá? Assista lá. A transação assinada é transmitida para a rede de nós, que são computadores que participam da rede blockchain, DLT, daquele tipo de projeto. E cada nó que recebe a transação a verifica de forma independente. Cada um faz a sua verificação. Só que usando os mesmos protocolos que todos esses computadores que participam da rede têm. Tá? Não tem como um validador tentar ser validador. Ele é validador do XRP-LED e tentar ser validador do Bitcoin ou ser validador do Ethereum, da Cardano. Não tem. Mesmo sendo uma rede muito parecida, XRP e XLM não pode validar a transação um do outro. Tá? Por quê? Lembra que eu falei para vocês que o protocolo de consenso e o padrão da rede, ela define quem é quem? Pois é. As validações incluem verificar a autenticidade daquela assinatura digital, que nós acabamos de falar, onde se verifica a validade dessa assinatura digital e se pertence mesmo ao dono daquela carteira que está fazendo negócio com a outra, de A com B. Se o remetente, que é o A, possui fundos suficientes também, em caso de criptomoedas, para a transação, isso nem só por conta de ser um caso de criptomoeda, até o Pix, por exemplo, você só consegue executar uma transação se você tem saldo. E como é que o sistema sabe? Ele faz uma verificação para saber se você tem saldo na sua conta. Se você tem saldo, você faz a transação. Se você tem saldo insuficiente, quer fazer além do que você pode, o sistema verifica e te bloqueia. É a mesma coisa, tá, gente? Se a transação, isso é uma lógica que está intrínseco em qualquer sistema de economia financeira ou coisa assim. Se a transação segue as regras e o formato do protocolo da rede, que é o padrão que eu acabei de falar, isso não tem como acontecer, porque tudo vai ser verificado por todos os validadores que são gêmeo do outro. A diferença é que um está rodando com um processador mais rápido, outro mais lento, um com mais memória, outro com menos, outro com SSD mais rápido, outro mais lento, um com maior capacidade de armazenamento, outro mais lento, um da marca Dell, outro da marca HP, e só isso. Mas o software, o RippleD, é o mesmo padrão, é o mesmo protocolo de consenso, tá? Vamos lá. Onde foi? Assegurar também que a transação não foi enviada anteriormente, evitando assim o gasto duplo, tá? E por fim, a inclusão de um bloco, né, na blockchain ou no registro DLT, tá bom? A transação, uma vez validada por um número suficiente de nós, né, também faz parte dessa verificação, ou validadores, né, se for DLT, seja ela permissionada ou, aqui no caso, permissionada quer dizer rede privada, né, ou não permissionada, que é rede pública, a transação é agrupada com outras transações em um bloco. Então, vocês repararam uma coisa? O bloco não é criado de uma vez só. Vamos supor que isso aqui é um bloco. Cada linha dessa aqui é uma transação. Esse bloco aqui só é fechado depois que todas as transações são verificadas. Se tem tudo aquilo. Se é da mesma rede. Se ela acompanha os mesmos padrões. Se a chave privada é válida. Se o dono dessa linha de baixo, que é a primeira transação,
tem a chave privada e se ele tem saldo dentro da carteira dele lá para poder fazer essa transação. Você está entendendo? Se ele já não havia enviado essa mesma transação em um outro bloco, eles verificam. Terminou? Beleza. Validou, vai para outro validando, coloca essa linha. Outro validando, coloca essa linha. Às vezes o primeiro aqui que validou, já validou tão rápido que já está validando essa quarta linha. E ele às vezes valida 2, 3 transações no mesmo bloco. Pronto, fechou. Esse bloco aqui a gente vai fechar ele, beleza? Então vamos lá. A transação, uma vez validada por um número suficiente de nós, né? A transação é agrupada com outras transações, igual vocês notaram ali a minha explicação, em um bloco. No caso de uma blockchain, ou adicionada em um registro distribuído de outra forma estruturada, no caso aí do DLT. Isso geralmente envolve a mineração, né, que é um protocolo de consenso, Proof of Work, ou validação, Proof of Stake, ou também apenas consenso, né, onde validadores não dependem de cálculos matemáticos mirabolantes para serem selecionados para adicionar um novo bloco ou livro na cadeia. Só então esse bloco ou registro no DLT, né, são selados criptograficamente. Vamos voltar aqui nessa questão aqui, ó, das validações. Vocês sabem que Proof of Work, para um validador fazer isso aqui, ó, adicionar o registro, né, a um registro, pegar o bloco e montar lá no blockchain, é necessário que um validador seja selecionado. E para isso ele tem que conseguir quebrar ou descobrir um hash matemático. Então ele fica responsável por aquele bloco. E por isso, como ele vai ficar responsável por aquele bloco, ele vai alocar mais memória só para ficar ali segurando na que eles chamam de mempool. Tá? Uma pool de memória, uma piscina de memória, onde todas as transações vão ser agrupadas aqui de outros validadores, trazendo para cá, e ele vai armazenando isso lá nas máquinas dele. Terminou, encerrou, gerou uma quantidade de tempo ali, que é a finalidade do bloco, ele mesmo vai lá e coloca a finalidade do bloco ainda não é aqui. Terminou ali, fechou o bloco, lacrou ele selou ali criptograficamente, ele vai colocar ele lá na blockchain. Esse foi selecionado por quê? Porque ele conseguiu encontrar o resultado do algoritmo, né? Do cálculo matemático que eles precisam lá no blockchain Proof of Work. Já no Proof of Stake é a mesma coisa. Existe um cálculo matemático onde define quem vai ser o próximo produtor do bloco, onde ele vai alocar memória do seu equipamento, da sua pool de mineração, para armazenar aquelas transações, e depois ele lacra com um selo criptográfico e coloca isso lá na blockchain, beleza? Já no consenso não tem esse negócio, por quê? E ele, por ter conseguido ser escolhido ali, né, conseguiu desvendar um hash matemático de forma que ele passou a ser o produtor do bloco daquele momento. Então ele simplesmente pega e vai verificar tudo que é necessário naquele bloco para fechar, né? Então foi por isso que ele foi selecionado, porque ele conseguiu desvendar um cálculo matemático. E os blockchains que não usam esse tipo de consenso, Proof of Work, Proof of Stake, DPoS, né? Ele simplesmente é selecionado, tá? É selecionado aleatoriamente por um hash matemático, e não porque ele precisa de calcular algum hash, mas a rede em si é que gera esse hash e aponta quem é que é o produtor do bloco, do livro.
tá? No caso do consenso é livro, porque quem trabalha com consenso geralmente é um DLT e não um blockchain, tá bom? Quando eu digo consenso é porque existe o protocolo Proof of Work, o protocolo Proof of Stake, o protocolo DPoS, o protocolo POA, POH, e tem o consenso, protocolo de consenso, só isso, tá? E também não depende de receber nada para poder fazer isso, né? O protocolo de consenso. Esses dois aqui, principalmente, já necessita, né? A finalidade, agora sim, a finalidade ocorre quando o bloco contendo a transação é adicionado na cadeia principal, né? No caso de um blockchain, ou o livro razão é colocado lá na cadeia do DLT. E um número suficiente de blocos ou livros subsequentes são adicionados em cima dele. Aí é que acontece a finalidade do bloco, tá? Porque ele pegou, vamos supor o nosso bloco aqui, ó. Ele pegou esse bloco, aí foi lá e colocou no blockchain ou lá no Ledger, né? E já veio outro criando um bloco ou um livro e colocou em cima daquele. Aí veio outro, colocou em cima daquele. A depender do protocolo de consenso que está sendo utilizado na rede e a segurança que esse protocolo gera na rede, é que vai dar o tempo de finalidade daquele último bloco, daquele bloco que nós estávamos apontando aqui, de A para B, né? Quantos precisam, dependendo do seu protocolo de consenso, quantos precisam para chegar à finalidade do bloco? Aquele bloco nunca mais poder ser alterado. É disso que nós vamos falar agora. Então, a finalidade ocorre quando um bloco contendo a transação é adicionado à cadeia principal, no caso do blockchain aí, né? E um número suficiente de blocos ou livros subsequente, posterior àquele que foi criado, são adicionados em cima dele. O número de confirmações, né, que acontece é o mesmo número de blocos que vai ser criado ali em cima. Cada outro bloco criado depois daquele é a quantidade de confirmações de que ninguém mais conseguirá mudar aquele bloco, tá? Porque ele vai ser necessário um poder computacional exorbitante para poder fazer a mudança. Confirmações necessárias para que uma transação seja considerada final varia de acordo com a rede e o nível de segurança desejado. Quando a gente fala de um nível de segurança desejado, a gente lembra de quê? Rede privada, né? Será que eles desejam tanta segurança assim, né? Será que eles não querem deixar um jeitinho ali para poder fazer umas alterações um dia que for necessária? Quanto mais blocos são adicionados após aquele bloco de A e B que nós estávamos criando, né? Mais difícil e custoso se torna reverter a transação daquele bloco de A e B, tá? No caso, a transação. Em algumas DLTs, a finalidade pode ser quase instantânea. Por que eu coloquei DLT, gente? Porque a maioria das DLTs são mais modernas do que os blockchains. Lembra da Maria Fumaça? Pois é, a maioria algumas, né, DLTs, a finalidade é quase instantânea. Enquanto em blockchains como Bitcoin, Ethereum, pode levar dezenas de minutos ou até horas para ser considerada final, com um alto grau de certeza que ninguém vai mais mexer naquelas transações. A finalidade implica que a mudança de estado, por exemplo, a transferência de um ativo digital de A para B é permanentemente e irreversível. Não há como desfazer a transação, a menos que uma nova transação seja criada para reverter o efeito daquela transação de A e B. A não enviou tokens para B? Pois é, aqui nós estamos dando um exemplo de que B envia de volta os tokens para A. Mas isso é uma nova transação. A transação original ainda permanecerá no registro. Não foi uma alteração forçada da transação original, tá? É como se alguém roubasse um protocolo na rede da Ethereum, Bitcoin, qualquer um, e de repente
você fosse lá e entrasse no bloco e fizesse uma reversão antes que outro bloco fosse criado em cima, tá? E com isso você ainda, mesmo gastando, você simplesmente teria um poder computacional ainda suficiente para poder modificar, reverter aquela transação que houve dentro do bloco, tá? Em resumo, a finalidade de uma transação em uma rede blockchain é o ponto em que ela é considerada concluída e permanentemente registrada no ledger distribuído ou no blockchain, sendo praticamente impossível ser alterada ou revertida. É a garantia de que a operação ocorreu e que o estado da rede foi atualizado de forma definitivamente ali e imutável. O tempo de finalidade de um bloco, ou mais precisamente a falta dessa finalidade imediata, existe em algumas redes, criando uma vulnerabilidade fundamental que pode ser explorada para manipular a blockchain, tá, gente? E a gente já viu falar disso aqui quando Ethereum era Proof of Work. No Bitcoin também tem validadores que conseguem fazer arbitragem dentro do bloco antes que ele seja fechado, tá? Tinha validadores modificando blocos para não pegar aquelas transações com taxas baixas, só queria pegar as transações com altas taxas, né? Então, tudo isso é por conta da finalidade do bloco, tá? Então, principalmente através de ataques de gasto duplo e reorganização de cadeias, chamados reorg. Esse último é muito falado em Ethereum, mesmo após o demerge, passando de Proof of Work para Proof of Stake. E eu vou mostrar aqui para vocês que é verdade esse bilhete, tá? Aqui, por exemplo, se você vem aqui no Alchemy, né? Alchemy. O que é uma reorganização? Reorganização, né? É uma reorganização. Cadê? Deixa eu abrir aqui. Uma reorganização de cadeia ou reorg ocorre quando os validadores discordam sobre a versão mais recente da blockchain e ocorre aí os reorgs, né? Quando vários blocos são produzidos simultaneamente devido a um bug ou um ataque malicioso. Reorg eliminam a blockchain duplicada mais fraca. Quanto mais tempos uma reorg durar, mais caro será o seu processo. Por isso que tem muitas redes que têm taxas caríssimas, porque vive fazendo reorg. Reorganização em um bloco resulta em remoção de um bloco da blockchain, já que a cadeia mais longa foi criada. Já que uma cadeia mais longa foi criada. Isso resulta em diferentes mineradores trabalhando simultaneamente para adicionar blocos de transações com dificuldades semelhantes à cadeia. Isso acontece porque o minerador que adiciona o próximo bloco precisa decidir qual lado da bifurcação é a cadeia correta ou canônica. Assim que os mineradores ou validadores escolherem a bifurcação ou a cadeia canônica, a outra cadeia será perdida. Estão vendo como é que ainda tem esse lance? Ainda tem ataque. Um ataque de reorganização ocorre quando nós recebemos blocos de uma nova cadeia enquanto a antiga continua existindo. Neste caso, a cadeia seria dividida e criaria uma bifurcação, ou seja, uma versão duplicada da blockchain. Gente, isso está acontecendo o tempo todo na blockchain Cardano e na blockchain Ethereum e no Bitcoin. Só que o Bitcoin, ninguém fala nisso. Já no Ethereum, eles têm que falar nisso. Aqui tem mais gente fazendo perguntas sobre o reorg. Aqui tem um cara explicando muito bem isso aqui. E aqui tem um local também, né? É o Barnabé Substake, o nome do site, onde explica, né? Sobre reorganização de blocos, né? Aí, no dia 25 de maio de 2022, ocorreu uma reorganização de 7 blocos na cadeia Beacon. Nosso objetivo aqui é fornecer um guia vital para defender o protocolo Proof of Stake da Ethereum e por que a reorganização ocorreu. E
tem um monte de outros sites falando a mesma coisa, tá? Vamos voltar aqui. Tempo de finalidade de bloco de algumas redes. Vamos ver as principais redes do top 10 e o XLM que não é do top 10. Bitcoin tem um período de 1 hora, ou seja, 6 confirmações. Porque cada confirmação, cada bloco não é 10 minutos, o tempo de criação do bloco, o intervalo. Então, 60 minutos equivale a 1 hora, né? E cada bloco, como eu falei anteriormente, é uma confirmação de que aquele bloco, aquele 7º bloco não será mais mexido. Ninguém mais conseguirá mexer nele. A cada confirmação equivale a 10 minutos, ou seja, o tempo de criação de um bloco. Então, somente após a criação de 6 blocos, tornaria caro e impossível reverter uma transação no Bitcoin. Bitcoin e redes que possuem finalidade probabilística, tem um asterisco bem aqui, ó, que eu coloquei, são mais suscetíveis a esse tipo de ataque se não houver um número suficiente de confirmações. Para o Bitcoin, o suficiente é 6 confirmações após aquela transação. Ou seja, 6 blocos posteriores àquela transação. Em resumo, podemos dizer que cada 7 blocos a rede corre risco de reversão de transação. Ou seja, é como se fosse um relógio. A cada hora, a cada período de 59 minutos, 60 minutos, ele sempre está correndo risco com o bloco que foi criado anteriormente, né? Até que alguém consiga reverter alguma coisa ali dentro daquele bloco. Ethereum, depois do demerge, né? Ele tem a finalidade ali forte do bloco de 13 a 15 minutos. Lembra que aqui é 60 minutos? Pois é, aqui é de 13 a 15 minutos para finalidade forte, mas em 12 segundos eles já criaram um bloco a cada 12 segundos. Vamos fazer um cálculo aqui rápido? Vou colocar aqui, ó. 60 minutos. Não, 60 segundos dividido por 12, nós temos 5 blocos a cada minuto. Então, 60 minutos tem 1 hora. Então, vamos multiplicar isso aqui por 60, que dá 1 hora. Ou seja, a cada 300 blocos, né? A cada 300 blocos, eles conseguem... Não, perdão. A Ethereum, ela consegue fazer agora 300 transações por hora. Foi o cálculo aqui, né? Dividido, vamos dividir isso aqui por 60, que dá por minuto, ou seja, ela faz 5 transações por minuto, a Ethereum. Ainda no Proof of Stake, 5 transações por minuto, 300 transações por hora, sendo que a cada 12 segundos, né, ela consegue criar um bloco que, para fechar um minuto, né, seriam 5 blocos. E mesmo assim não estaria seguro. Por quê? Vocês viram aqui que 5 blocos daria 1 minuto. E para a finalidade forte aqui, eles precisam de quantos minutos? 15 minutos. Vamos por 15. Então vamos multiplicar isso aqui, que é 1 minuto aqui, ó. A cada 1 minuto ele faz 5 blocos, vezes 15. Ele precisa de 75 blocos para ter finalidade forte. No bloco 76, ele já não pode mais ser alterado. O bloco 70, ou o bloco 1, vamos dizer assim, o primeiro bloco, tá? Não pode ser mais alterado desses 75. Ou seja, passou para 76, começa-se outra. Isso é um ciclo, tá, gente? O bloco 0, bloco 1, aí o bloco 0 fechou 75 transações, ele já não pode ser mais mexido. O bloco 1 fechou 75 transações, já não pode mexer. Você tá entendendo? Bom, vamos lá. Sai daqui. Ethereum não usa finalidade determinística. Perdão, Ethereum usa finalidade determinística e não probabilística. Ou seja, ela é totalmente diferente do Bitcoin, tá?
Mas ataques de reorg, né, ainda são teoricamente possíveis. Por exemplo, um ataque de 51% ou de validação por um grande número de validadores maliciosos, mas os custos seriam astronômicos, né? Astronomicamente altos devido ao valor dos etéreos em stake, que seriam penalizados ou cortados. Se um validador está na rede, ele só está validando porque ele tem um stake de 32, no mínimo 32, que eles estão tentando aumentar para 1024, 32 etéreos para garantir que ele não vai se comportar mal na rede. Porque se ele se comportar mal na rede, ele é cortado. E cortado é perder todos aqueles etéreos, aquele valor, né? Multiplica aí 32 etéreos vezes R$2.700 hoje, né? 2.700 dólares. Então é muito dinheiro. Mas e aí? Em uma rede privada do governo ou de um banco privado, você acha que se eles estiverem usando o BES, o Quorum, e tiver uma moeda interna deles, você acha que eles não têm moeda suficiente para poder pagar a taxa que for naquela transação? Apesar que a moeda deles, para eles, não vai ter valor nenhum, é só uma ferramenta para poder, né, criar ali uma mudança. Vocês estão pensando dessa forma? Porque você tem que pensar igual bandido para você entender como é que funciona a estratégia dele fora de uma rede pública, tá? Um reorg ocorre quando uma parte da blockchain que era considerada a cadeia canônica, aquela fonte de verdade que ninguém poderia mudar, a versão verdadeira e aceita, é substituída por uma cadeia alternativa. Isso acontece quando diferentes produtores de blocos propõem blocos válidos quase simultaneamente ou quando um grupo de produtores de blocos consegue estender uma cadeia alternativa que se torna mais longa do que a cadeia canônica, a original. Para quê, gente? Para tentar roubar valor, porque mesmo a cadeia bifurcada, ela tem o mesmo padrão da outra. A diferença é que uma saiu maior, outra menor, tá? As causas do reorg pode ocorrer com a latência da rede ou a demora de um validador conversar com o outro ou responder às requisições do outro. A causa mais comum e benigna, né? Essa é uma das causas mais comuns. Dois validadores também podem encontrar um bloco válido quase ao mesmo tempo. Isso também geraria uma bifurcação que tem que ser usado um reorg. A rede se divide temporariamente dessa forma, né? E o fork mais longo eventualmente prevalece nesse reorg. Isso resulta nos reorgs curtos, né? De 1 ou 2 blocos, que são considerados normais. Também tem as falhas no software dos clientes. Sabe aqueles clientes, Nethermind, Bezo, Go, Ethereum, né, que é o Get. Tudo são clientes de rede do Ethereum. Eles se comportam como um validador da rede, tá? E também, como a gente viu aqui outro dia, num outro vídeo, o Bezo e o Quorum, ele é um cliente e também pode se comportar como um blockchain. Cliente para poder se comunicar com a rede pública da Ethereum e blockchain de camada 1 para ser uma rede privada, né? Então, falhas nesses clientes dos nós podem levar ao comportamento inconsistente e o reorg inesperado. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz um vídeo também sobre um problema que houve no Nethermind, né, que é um cliente da rede, também um dos clientes mais conhecidos da rede aí. E eles quase perderam 32, não foram 32 não, foram mais, porque eles tinham mais de um validador. Olha para vocês verem a descentralização da rede. Só o Nethermind operava mais de 40% da rede. E quase 40%, né, na realidade. Mais de 40% não, quase 40% da rede. E até surgiu a história de que não poderia existir só
um cliente, 2, 3, tinha que ter muito mais e isso deveria ser redistribuído. Não era todo mundo usar o mesmo cliente, que isso faria com que a rede andasse só para um lado, né? E eles quase perderam a quantidade de 32 etéreos de cada um desses clientes, que é um validador, um nó da rede, tá? A relação entre MEV e o reorg é que grandes oportunidades de MEV pode incentivar produtores de blocos a causar ou estender o reorg maliciosamente, né? Causar um fork, tá, gente? E estender o reorg maliciosamente. MEV, que é o máximo valor extraível, né? E reorganizações de cadeia, que é o reorg, estão intrinsecamente ligados, especialmente em blockchains com finalidade probabilística, que no caso é o caso do Bitcoin, ou onde há incentivos econômicos significativos para manipuladores de bloco, que é os MEVs, né? Os MEVs, eles acessam o bloco para ver o que tem dentro dele antes da finalidade dele ocorrer, tá? MEV refere-se ao valor máximo que pode ser extraído por um produtor de bloco, um minerador ou um validador da rede Proof of Stake, entendeu? Através da inclusão ou exclusão, exclusão ou reordenação das transações dentro de um bloco que eles ainda estão em construção, gente. Ou seja, o bloco nem teve finalidade ainda. Imagina quantos milhões de dólares alguns alguns mineradores ou validadores estão fazendo, porque eles têm as manhas, sabe? Os paranauê para poder fazer isso. Vocês estão entendendo? Lá na época do Ethereum Proof of Work, quando eles estavam perto de fazer o demerge, aí botaram a boca no mundo, falando que estava acontecendo esse tipo de coisa dentro do Ethereum, tá? Mineradores que estavam entrando, inclusive, no bloco de outros mineradores e tomando, inclusive, a vez dele minerar. Às vezes o cara conseguiu pegar um bloco, o outro ia lá, fazia as modificações dele lá e ele conseguia minerar o bloco no lugar do outro. Roubava a vez do outro. Isso não é um bug, tá? Mas uma consequência inerente ao design de blockchains abertas e transparentes, onde as transações ficam em uma mempool, tá? Uma fila de espera, antes de serem incluídas em um bloco. Os produtores de blocos têm a prerrogativa de decidir quais transações incluir, em que ordem incluir, tá? A corrida pelo MEV pode levar à centralização da produção do blocos. Só para vocês terem uma ideia, se lá no Ethereum, uma daqueles validadores ou daqueles clientes, né? Que, como eu falei, cada cliente domina a criação de blocos. E a Nethermind estava em 40%. Não sei se diminuiu, o que aconteceu, como é que tá. Mas é uma centralização da produção de blocos. Isso é uma rede descentralizada? Pode ter 150 mil validadores numa rede. Não tem descentralização, porque está focado em uma mempool só, tá? Apenas grandes entidades com infraestrutura e expertise sofisticada podem competir efetivamente pelo MEV, pela extração de valor de dentro de um bloco. Isso pode resultar em menos produtores de bloco, tornando a rede mais suscetível a ataques de conluio, né? E reorgs maliciosos. Eles falam, aqui no caso, muitos deles falam colusão, e eu usei essa palavra, mas na realidade é a palavra chula que a gente fala, conluio, tá? A BNB, gente, nós falamos aqui, isso tudo que nós falamos, gente, foi focado no Ethereum, tá? Porque nós falamos do Ethereum e do Bitcoin até agora. Porque o Ethereum tem muita coisa para se falar, ainda tem coisa aqui que eu nem coloquei.
Mas vamos lá. A finalidade de bloco do BNB, da Binance, 3,3 a 5 segundos. Mesmo do XRP que vocês vão ver. Apesar de utilizar dois protocolos de consensos como o DPoS, que é o mesmo lá da XDC, e o POSA, ela possui, que esse POSA vocês vão ver que é exclusivo aqui da BNB, ela possui um número limitado de validadores, gente. Embora a rede BNB seja muito rápida, a centralização relativa de 21 validadores eleitos, né, a torna potencialmente mais vulneráveis a ataque de conluio. Porque são só 21 probabilidades de ter uma maioria de validadores ali. Só que esse conluio, pelo que eu andei estudando, ele já existe há muito tempo. E é o conluio da própria Binance. Vamos lá. Entre validadores aqui, né? O conluio entre validadores, onde eles poderiam se unir para reverter transações. Mas de que são esses 21 validadores? De quem? Né? De quem são esses 21 validadores? E por que 21 validadores? Será que faz menção aos 21 milhões de Bitcoin? Gente, quem é da área de tecnologia, quem é da área de segurança, está envolvido com blockchain, estudos diários de blockchain, você vê coisa assim, você fala, bicho, não tem lógica. Por que a rede BNB só tem 21 validadores? Porque é mais fácil de controlar. Por que ninguém, que eu coloquei aqui, eu coloquei aqui entre parênteses, deixa eu ver se foi aqui. Aqui, apesar de nunca ter visto alguém dizer que valida a rede BNB. Ou seja, é como se fosse uma rede privada. Não tem ninguém que seja validador da rede BNB, a não ser que sejam as próprias exchanges chinesas, tá? E se a gente for contar nos dedos as maiores exchanges chinesas, pode ser que eles sejam validadores aqui. Eu estou pesquisando. Se eu achar alguma coisa, eu trago para vocês. Mas eu acho que não passa de 21. Esse 21 deve ter alguma coisa ali. E aí veio na minha cabeça, rapaz, eu que penso que Jed McCaleb pode ser o Satoshi, será que o Bitcoin não é um chinês ou uma equipe chinesa que criou, né? Aí vem de novo aquela história. Por quê? Porque só são 21 validadores lá na rede BNB, fazendo menção a 21 milhões de Bitcoin. Curiosidade, né? Ou verdade? Não sei. Então, no entanto, o custo e a coordenação para tal ataque seriam altos. E a BNB, a Binance, tem mecanismo para monitorar e mitigar isso. Por que, gente? Por que é fácil reverter transações dentro da Binance? Por que muitas das vezes tem gente que fala, eu perdi minhas transações, mandei para a carteira errada. Se você conversar direitinho, a Binance vai lá e consegue. Porque eles conseguem, com 21 validadores, eles conseguem fazer alteração na rede deles, tá? Manipular blocos ou transações, não sei. O gasto duplo ainda é um risco nessa rede, né? Se o receptor aceitar a transação antes da finalidade garantida. Mas a finalidade dele é quase que instantânea, né? O consenso POSA, né, que eu não conhecia, eu quis trazer isso aqui para vocês, porque para vocês conhecer também, né, que chama prova de agregação estadual, usado pela Binance na BNB, é um mecanismo de consenso que foca em garantir a segurança e a eficiência de uma rede blockchain, especialmente em redes que precisam lidar com grandes volumes de transações e dados. Interessante, né? E é isso que acontece lá, né? A POSA busca agrupar vários blocos ou estados desses blocos em um único blocão, gente. Antes dela fechar todos os blocos dela, ela cria pequenos blocos e joga tudo dentro de um blocão e fecha um só hash. Você tá entendendo? Por isso que ela consegue fazer, se brincar, mais de centenas de milhares de transações
por conta disso, reduzindo assim o tempo de processamento e o tamanho da rede total da blockchain, tá? XRP Ledger tem finalidade de 3 a 5 segundos. Ela é uma rede determinística, de finalidade determinística, quase instantânea, via protocolo de consenso RPCA, né? Algoritmo de consenso do protocolo Ripple. Isso o torna altamente resistente a ataque de gasto duplo, uma vez que uma transação é validada por um quórum de nós. Ela é final. Não tem aquele negócio de ficar esperando outro bloco, outro para confirmar. Não. Terminou o bloco aqui, o próximo bloco já finaliza. Você está entendendo? É quase que instantâneo. Uma vez que uma transação é validada por um quórum de nós, ela finaliza ali, como eu já falei. A principal vulnerabilidade seria se o próprio conjunto de validadores de confiança da lista única de nós fosse comprometido ou se houvesse o conluio entre eles. Mas a arquitetura robusta é projetada para evitar esse tipo de conluio. Entendeu porque a Ripple e o XRP Ledger Foundation são as duas entidades. Antes tinha a COIL fechou, né? Então eram 3 entidades que produziam essas listas. E a Ripple e o XRP Ledger Foundation ainda são as duas que cuidam disso. Eles recomendam as suas listas, mas todo e qualquer validador pode montar a sua própria lista. Teoricamente, existem tantas UNLs, tantas listas únicas, quanto a quantidade de servidores RippleD na rede. Cada servidor pode configurar a sua própria UNL, com base em sua própria avaliação de confiança. No entanto, na prática, a maioria dos nós usa uma das UNLs publicadas pelos provedores aí confiáveis, né? Principalmente a XRP Ledger Foundation e a Ripple. Ou uma combinação delas. Pode pegar tanto da lista da Ripple e montar metade da Ripple, metade da lista da Ripple, metade da XRP Ledger Foundation, cada um monta a sua. Agora, ou uma combinação delas, né? Como a gente acabou de falar, para garantir que sua lista de validadores confiáveis se sobreponham o suficiente com a maioria da rede para manter o consenso. Por que eu trouxe isso aqui, essa parte final? Porque você pode simplesmente ser um validador e falar assim, eu vou criar a minha e não quero nada da lista da Ripple e nada da lista da XRP Ledger Foundation. E aí você cria um conluio com mais 34 validadores da sua região, ou sei lá. E aí você fala, ó, vamos ferrar com essa rede? Vamos. Então vamos fazer aqui. Cria a nossa lista. Todos nós vamos estar nessa lista. E vamos oferecer alguma coisa para os outros validadores usar a nossa lista. E isso vai sobrepor a quantidade de validadores que estão utilizando a lista da Ripple do XRP Ledger. E aí o que acontece? A maioria passa para aquela lista do conluio, dos 35 coluiados. E o que acontece? Eles podem fazer o que bem entender na rede. Por isso que a Ripple e o XRP Ledger Foundation fornecem uma lista única de nós, baseada na confiança deles, porque são todos servidores verificados. Um deles que trabalhar ou se movimentar errado ali dentro, ele é cortado e tira e bota outro. Mas não é expulso da rede. Ele fica lá validando a rede, porque o protocolo é um mecanismo automático. Ele vai continuar validando, ele só não vai ser mais da lista única de nós, onde pode fazer alterações relevantes dentro da rede, tá? Vamos lá? Solana. Ela tem finalidade de menos de 1 segundo. Por isso que tem aquele 60 mil transações por segundo. Eu lembrei da SUI. Se essa daqui é menos de 1 segundo, a outra é menos de 1 milésimo de segundo, né? Solana também busca finalidade quase imediata. No entanto, sua alta velocidade e complexidade a tornaram suscetíveis à interrupção na rede, né, no passado. Embora não seja diretamente um ataque de gasto duplo, uma interrupção pode atrasar a finalidade da rede, né,
em cenários extremos, por exemplo, abrir janelas para os exploradores, né? Se o atacante puder manipular a ordem de uma transação durante a recuperação de uma queda dessa daqui, ele vai fazer, né? Ataques de 51% seria caríssimo devido ao volume de moeda Sol, né, em stake, né, que é necessário ter em stake, tá? E aqui, gente, eu pergunto, será que lá na época que houve essas quedas aqui, já que existe a possibilidade de abrir janelas de exploração para ataques e manipular blocos, será que aquelas quedas não foram proposital também para tentar modificar a rede ali, os blocos? Alguma coisa, de repente foram hackeadas, não quiseram falar nada para ninguém, preferiram levar a pecha de rede que cai, que não aguenta, abre o bico, do que falar que a rede foi hackeada? Passou pela minha cabeça, tá? Cardano, 2 a 5 minutos, gente. É muita coisa. 2 a 5 minutos para finalidade forte e 20 segundos para inclusão de blocos. Lembra daquele cálculo que nós fizemos lá para a Ethereum? Lá é 12 segundos para inclusão no bloco, né? E de 13 ou 12 a 15 minutos aqui para finalidade forte. Ela é menos aqui e mais aqui. Só que Cardano, gente. Ela tem que mudar isso. Eu já falei isso outras vezes e vou repetir, tá? Cardano tem que melhorar isso daqui. Se a gente for calcular aqui, ó, quantas transações ela conseguiria aqui, ó, de 2 a 5 minutos para finalidade forte, então quantas transações ela precisa aqui? Vamos ver. Vamos lá. Se ela aqui, ó, 20 segundos para incluir uma transação no bloco, né? Então, 1 minuto tem 60 segundos dividido por 20. Então, 3 transações incluso por minuto dentro do bloco, né? Dentro do bloco. Então, fecha-se um bloco a cada 3 minutos. Ali está dizendo que entre 2 e 5 minutos para poder ter uma finalização forte, né? Ter a finalidade mais forte ali, né, do bloco. Então, vamos ver quantos blocos é necessário para sobrepor o último bloco criado para que ele não possa ser mais alterado. Então, vou colocar uma média aqui, 2 a 5 minutos para a finalidade. Eu vou pôr 5 minutos, o mais demorado possível. Se 5 minutos, ó, 60 dividido por 5, é preciso 12 transações para que ninguém mais consiga mexer nos blocos da Cardano. Pelo menos aqui seria dessa forma. Só que tem uma proteção ali dentro. Olha isso, gente. Olha isso aqui. Com o Proof of Stake com finalidade probabilística, lembra do asterisco? Lá é o mesmo probabilístico do Bitcoin. E só que Bitcoin é Proof of Work, aqui é Proof of Stake. A Ethereum não quis usar o probabilístico que ele tinha no Proof of Work e passou para... como é que é o nome aqui? Determinístico no Proof of Stake. E aí, o que acontece? A Cardano foi lá e melhorou a probabilística dele, mas com garantias fortes. Por isso que essas finalidades aqui, ó, é irrelevante para Cardano, porque ela melhorou a finalidade probabilística dela, que é utilizada pelo Bitcoin no Proof of Work e era utilizado pela Ethereum no Proof of Work. Só que aqui ele é utilizado no Proof of Stake, só que com garantias mais fortes. A Cardano exige um certo número de confirmações para a finalidade, similar ao Bitcoin, que foi a quantidade que nós calculamos aqui. Aceitar transações com poucas confirmações aumenta risco de gasto duplo, ó. Então, vamos supor, pela mudança que ela fez aqui, se ela aceitasse, por exemplo, quase que instantâneo aqui, né, ó, aceitar transações com poucas confirmações, quase instantâneo, já não tinha mais como ser alterado.
Mas se aceitar transações com poucas confirmações, vamos supor, 1 ou 2 blocos, aumentaria o risco de gasto duplo. Então, essa mudança aqui, ó, foi para... Ela ganhou na questão de segurança, mas se eles tivessem uma velocidade mais rápida de finalidade do bloco, eles corriam o risco do gasto duplo. Um ataque de 51% em um sistema Proof of Stake é um ataque de longo alcance, ou de reescrita da história da blockchain, que seria extremamente difícil e caro devido ao valor dos ADAs em stake necessário para que o ataque e as penalidades de corte. Bom, aqui é muito difícil, nunca aconteceu na Cardano, tá? Notou por que Cardano se conecta ao Bitcoin sem ponte cruzada, sem aquele emaranhado de remendos que aprenderam a fazer lá na Ethereum? Agora que depois de EUTXO, que foi a melhoria do UTXO do Bitcoin, a finalidade probabilística da Cardano, e com garantias fortes bem melhoradas aí, né, impera lá na Cardano. Ou seja, a Cardano é quase que um Bitcoin, só que muito melhor, tá? Stellar, gente. E o último, estamos chegando aí 1h e 10 minutos quase. Stellar, também de 3 a 5 segundos. Assim como o XRP-LED, o Stellar Consensus Protocol oferece finalidade determinística. Viu? Determinística e quase instantânea, assim como o XRP. Isso o torna altamente resistente a ataques de gasto duplo. A segurança depende da diversidade e da honestidade dos Quorum Slice. Você sabe o que é o Quorum Slice, gente? Um subconjunto de nós em que um nó confia. Subconjuntos de nós. O que é o NL? É um subconjunto de nó. De 35 nós. Esse daqui eu ainda não confirmei a quantidade de nós, mas eu acho que é 3 nós somente, tá? Pelo que eu andei lendo, eu só não confirmei. Só se uma porção significativa da rede entrar em conluio, a finalidade poderia ser comprometida. Porque somente essas duas redes se comportam e trabalham muito parecidas e ninguém quis ou consegue replicá-las. Será que é porque não possui incentivos econômicos significativos aqui, ó, igual nos MEVs, que é utilizado para sacar dinheiro de dentro das blockchain? O que vocês acham, gente? E aqui, só para vocês verem que falam lá dos Core Slice, né? Esse Core Slice aqui, cadê? Onde foi que nós vimos? Aqui, ó. Honestidade dos Core Slice. Eu encontrei em 2 artigos da Stellar. A vantagem da confiança flexível proporcionada por um FBA, que é um tipo de consenso, né? Falha bizantina, falha tolerância bizantina, uma coisa assim. Aqui ela dificulta a ação de um agente malicioso. Mesmo que ele adicione 1 milhão de nós malignos à rede, eles não terão efeito algum, a menos que ele convença a massa crítica de nós a incluí-los em sua fatia de quórum, que é o Core Slice, que lá no XRP é chamado de UNL. Ele teria que convencer muitas pessoas a confiar em muitos nós. Por outro lado, um sistema BA tradicional, falha bizantina, né? Tradicional, ficaria comprometido, já que cada nó confia em todos os nós, em todos os outros nós da rede. Entrando nessas informações aqui, gente, a gente entra aqui, ó. Um é aqui e o outro é aqui. E aqui a gente vê falando do FBA. Aqui, ó. Sistema é exatamente isso que um sistema FBA permite que você faça. Ele permite que você configure o seu próprio quórum para informar o mundo em quem você confia. FBA é como se você chamasse de UNL, né?
Mas aqui tem o que significa FBA. Pera aí, gente. Vamos achar ele aqui, que aqui fala. Quer ver? FBA. Embora varie o coro, alguns coros podem progredir, enquanto outros podem parar devido aos nós não confiáveis. Eu não sei se foi aqui que eu vi FBA. Não. Mas era aqui que deveria estar explicando. Aqui, ó. Acordo Federado Bizantino, FBA, ó. Tá? Aí tem um outro aqui chamado BAS. No BAS, simplesmente presumimos... Vamos ver o que é esse BAS? Só consta um. BAS pode tolerar o número F de nós bizantino. Na prática, é como se fosse uma fórmula, né? Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Todas as informações aí para vocês dar uma garimpada. De repente eu faço um corte de cada uma dessas e coloquei separado, porque às vezes a pessoa quer ver separadamente. Mas eu vou deixar gravado aí 1h e mais de 11 minutos dessas informações para você, né? Às vezes a gente tá aí, o XRP tá valendo ali 2,27 e caindo. Cardano 73, Stellar 28 e não sobe nem desce. Mas e aí? Será que a sua rede tem a garantia de confiabilidade baseada na finalidade de bloco? Esse é um efeito muito forte dentro de uma rede, tá? Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Coloque aí nos comentários o que vocês acham. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação e deixe também alguma informação que você queira aí. Participe, você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.